slides alguma informação assim, conforme a leitura do documento, algumas questões que nós aprendemos no ensino médio, na escola, né? Sobre química, sobre... mas eu não recordava mais. Então, eu peguei e coloquei no slide para a gente recordar essas informações. Então, não é simplesmente o livro, mas tem algumas informações da internet que eu peguei, copiei e colei ali, que a gente pode fazer, que vocês podem fazer algum complemento. Inclusive, a Val de Belo Horizonte me mandou algumas informações também, né? Muito obrigada, agradeço, sobre geografia. Então, vocês vão ver alguns mapas também, onde é que se localizava, como é que era a Terra, como é que não era, mas tudo a gente já aprendeu só para recordar. Pode começar. Então, ali é o estabelecimento da vida em Urante, é o nome do documento, 58. Em todo o Satânia, há apenas 61 mundos semelhantes a Urante, planetas de modificação da vida. Os mundos habitados, na sua maioria, são povoados de acordo com as técnicas estabelecidas e, em tais esferas, os portadores da vida têm pouca liberdade para fazer variar os seus planos de implantação da vida. Todavia, um mundo em 10 é designado como planeta decimal e destinado ao registro especial dos portadores da vida. E nesses planetas é-nos permitido efetuar certos experimentos de vida, num esforço para modificar ou possivelmente aperfeiçoar o padrão dos tipos de seres vivos no universo. Bom, então nesse documento aqui, nesse primeiro parágrafo aqui, já tem uma porção de informações. Daí no final da introdução eles dão mais alguns. Isso. Eles aprimoram. Nosso planeta é um planeta experimental, né, que não características especiais de vida aqui. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, O som está cortando, Henrique. Acho que isso do mundo ainda. Desculpa, não entendi. O som está cortando. O som está cortando. Está cortando para todo mundo ou só para você? Está instável, não, está instável mesmo, Henrique. Às vezes picota, a gente não consegue ouvir vocês falarem, está bem instável. Mas no da Lilian estava bom, só não... Então vamos agora. Então, quem sabe, continuando. Os pré-requisitos para a vida física. Se tiver pipocando, fala, tá? Então, ali, há 600 milhões de anos, então, olha, 600 milhões de anos, a Comissão de Portadores da Vida, enviada de Jerusalém, chegou em Urântia e começou o estudo das condições físicas preparatórias para dar início à vida no mundo de número 606 do sistema de Satânia. Essa seria a nossa 66ª experiência de iniciação da vida nos padrões de Nébadon, em Satânia. E a nossa 60ª oportunidade de efetuar alterações e instituir modificações no projeto básico padrão da vida do universo local. Então, ali eu coloquei, é uma figurinha pequena, mas ali está a nossa Terra, né? Todo mundo sabe que é o sistema solar. E como que hoje em dia na escola se ensina? Então, são 8 planetas, porque Plutão saiu. E se ensina um pouco, então temos Mercúrio, Vênus, depois vem Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e o Plutão foi desclassificado. Então, vai mais um pouquinho, que daí eu vou explicar ali. Ali, ó. Então, atualmente, os astrônomos ensinam que o sistema solar é composto por 8 planetas, 6 planetas anões, além de centenas de luas, cometas, asteroides e outros tipos de corpos celestes. Os 6 planetas anões atualmente conhecidos são Ceres, Plutão, Almeia, Makemake, Eris,
e o 2012 VP 113. A fonte é do Brasil Escola. Então, é assim hoje em dia que estão ensinando, né? É interessante para a gente saber como que está atualmente. Deve ficar claro que os portadores da vida não podem iniciar a vida antes de uma esfera estar amadurecida para a inauguração do ciclo evolucionário. E também não podemos promover um desenvolvimento mais rápido da vida do que aquele que pode ser suportado e acomodado pelo progresso físico do planeta. Então, eles vêm aqui e veem todas essas condições para implantar a vida, né? Os portadores da vida de Satânia haviam projetado um padrão de vida baseado no cloreto de sódio, no sal. E, portanto, nenhum passo poderia ser dado no sentido de plantar essa vida antes que as águas dos oceanos se houvessem tornado suficientemente salgadas. O tipo urantiano de protoplasma pode funcionar apenas em uma solução salina adequada. Toda a vida ancestral, vegetal e animal evoluiu em um habitat dentro de tal solução salina. E mesmo os animais terrestres mais altamente organizados não poderiam continuar a viver se essa mesma solução salina essencial não circulasse nos seus corpos, na corrente sanguínea, que livremente banha e literalmente submerge cada pequena célula viva nessa profundidade marinha salgada. Eu fiquei em dúvida aqui, não me lembrava mais o que era protoplasma. Então, lá vou eu. Acho que é o próximo. Então, ali, o protoplasma, e, por favor, me corrijam se estou errado aqui, né? É a substância primordial dos organismos vivos, capaz de sentir e reagir a estímulos. Então, eles tinham que colocar esse protoplasma ali, né? E o protoplasma é entre a membrana da célula e o núcleo e o protoplasma, ou o núcleo junto. Eu fiquei na dúvida ali. O núcleo não é junto, né? O protoplasma. Desculpa, Lili, é o líquido que fica entre a membrana e o núcleo, né? O que a gente chama de citoplasma, mais modernamente. Protoplasma isso, é coisa, mas é um nome um pouquinho mais antigo. E eu achei interessante, né, porque ali, ó, ele é a substância primordial, e isso eu achei na internet, né, dos organismos vivos, capaz de sentir e reagir a estímulos. Então, ali que seria o início, né, achei muito interessante. Ok. Os vossos ancestrais primitivos circulam livremente no oceano salgado. Hoje... Circulavam, Hoje, essa mesma solução salina oceânica circula livremente nos vossos corpos, banhando cada célula individual com um líquido químico comparável em essência à água salgada, que estimulou as primeiras reações protoplasmáticas das primeiras células que funcionaram com vida no planeta. Então, sempre no micro, no macro, sempre é o mesmo modelo, né? Da vida, né? Inicia ali, e daí eu coloquei ali o aparelho circulatório, né? Por onde circulam essas... Nosso sangue. O nosso sangue é muito maravilhoso. E nossas lágrimas são salgadas, né? Isso, é quando a gente chora. E o sangue também. E o sangue também. E por isso que a gente acho que gosta, né? De ir na praia, se banhar no mar, né? Será? Eu gosto. Contudo, quando essa idade tem início, Urante encontra-se em todos os sentidos, evoluindo para um estado favorável à sobrevivência das formas iniciais da vida marinha. De modo seguro e vagarosamente, os desenvolvimentos físicos na Terra e regiões espaciais adjacentes preparam o cenário para as futuras tentativas de implantar formas de vida tais que, conforme havíamos decidido, seriam as mais adaptáveis ao ambiente físico que despontava tanto terrestre quanto aéreo. Subsequentemente, a Comissão de Portadores da Vida de Satânia retornou a Jerusalém, preferindo aguardar a quebra posterior da massa continental de terra, o que proporcionaria um número ainda maior de mares, avançando terra dentro,
e de baías abrigadas, antes de iniciarem, de fato, a implantação da vida. A implantação da vida ia se dar nessas baías abrigadas. Isso, nas baías abrigadas. Então, eu coloquei, acho que é uma figurinha, próximo. Então, ali, como que era, né? Era um só ali na Pangeia, era uma massa só de terra. Então, o que eles fizeram? Eles esperaram, né? E essas datas aí, essas datas não são do livro, né? São da fonte que eu peguei da internet. E eles esperaram que se afastassem um pouco e os mares adentrassem os continentes para que eles pudessem implantar a vida. A implantação data de quanto tempo? 450 milhões, mas nós vamos chegar lá já. Porque eles vieram 600 milhões, e daí eles vieram ver se daria, e acharam que deviam esperar mais um pouco. Daí esperaram mais que uns 200, 150 milhões de anos. Um pouquinho. Esperaram um pouquinho. Num planeta em que a vida tem uma origem marinha, as condições ideais para a implantação da vida são providas por um grande número de braços de mares, em linhas extensas de praias de águas rasas, cheias de baías abrigadas. E essa distribuição das águas na Terra era exatamente a que se estava desenvolvendo com rapidez. Esses antigos mares interiores raramente excediam a profundidade de 150 a 200 metros, e a luz do sol pôde penetrar na água do oceano por mais de 180 metros. Isso é bem interessante, né? Precisava da luz também. Precisava da luz. Pelo menos as algas. Isso, E aqui é interessante ali na primeira, que é num planeta em que a vida tem uma origem marinha. Então, não é só aqui. Não, Né? Porque são vários. E as outras origens quais seriam? Eles não comentam, eu acho, mas tem várias, né? Certo? Não sei. Eu sei que tem um planeta que é de não respiradores, né? Então, que não sei como é que eles fazem. Poderia ser marinho também. Né? A origem, né? Qual Não, seria? dos não respiradores, daí não tem atmosfera, né? Sim. Dos não respiradores. Tipo Lua, né? Pode ter água. É marinho. Não sei. Se não tem... Não tem... mas é uma redução. Porque eles não comentam os não respiradores, né? Comentam que eles têm bastante dificuldade por causa dos meteoros, né? Alguém de vocês sabe disso? Será que eles estão... Felipe cortou, a gente não ouviu. Cortou o som de você. Então não tem nem como saber se a gente sabe ou não. Porque não deu para entender o que foi dito. Você pode repetir a pergunta de novo, por favor? Oi. Eles deram uma caída. Agora o nosso grupo está lá, ó. Eu acho que a pergunta é... agora voltamos. No mundo de não respiradores também a vida começa no mar, é isso que vocês perguntaram, eu acho, né? Tá cortando. É isso mesmo. Alguém sabe, não? Não. Eu não sei. Eu acho que não. Porque não tem oxigênio. Né? O Marcos também falou não, né? E a água é H2O. Teoricamente. É outra base. É outra base que eles usam, né? Olha, a internet aqui está instável, não tenho muito que eu possa fazer, porque aqui choveu muito hoje, infelizmente. Não... Quando chove, dá essas quebras. Inclusive, eu tenho tido bastante problema para quando eu participo, eu caio direto. Ok. Vamos continuar. Caindo direto. Tá. Pelo menos eles veem, acho que as coisas, né? Figurinhas. Olha, eu coloquei uma baía ali. Ali.
E foi a partir dessas baías de climas amenos e regulares de uma idade posterior que a vida vegetal primitiva encontrou seu caminho para a Terra. Ali, alto grau de carbono da atmosfera proporcionou às novas variedades de vida terrestre uma oportunidade de crescimento rápido e luxuriante. Embora essa atmosfera fosse, então, a ideal para o crescimento das plantas, ela continha um grau tão alto de dióxido de carbono que nenhum animal e o homem, menos ainda, poderia, então, haver vivido na face da Terra. Então, ali as plantas podiam, mas nós não podíamos, nessa época. Atmosfera de Urântia. Então, aqui eu coloquei o que nós entendemos por atmosfera, porque eles não dão, assim, essa ideia mais, um pouquinho mais, né? Eu peguei ali da Wiki. A atmosfera terrestre é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. Então, ela fica aqui, isso, né, a gente sabe. A atmosfera terrestre protege a vida na Terra, absorvendo a radiação ultravioleta solar, aquecendo a superfície por meio da retenção de calor, efeito estufa, e reduzindo os extremos de temperatura entre dia e noite. Visto do espaço, o planeta Terra aparece como uma esfera de coloração azul brilhante. Esse efeito cromático é produzido pela dispersão da luz solar sobre a atmosfera, e que existe também outros planetas do sistema solar dotados de atmosfera. Isso eles já sabem, né, aqui. O ar seco contém, em volume, cerca de 78,09 de nitrogênio, 20,95 de oxigênio, 0,93 de argônio, então tem tudo isso no ar, né, a gente acha que é só 0,39% de gás carbônico e pequenas quantidades de outros gases. O ar contém uma quantidade variável de vapor de água, em média 1%. Fonte Wiki. E daí, para a gente entender, porque eles vão falar isso na sequência, então eles vão falar em troposfera. O que é a troposfera? A primeira camada ali. Daí, até onde os aviões voam ali, né? Depois vem a estratosfera, onde vão os balões, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, que daí já dá para ver as estrelinhas lá. Então, eles vão falar ali em estratosfera, troposfera, tá? A gente ter uma ideia ali do que é. A gente não lembra nessas coisas? Vamos lembrar. Quer alguém quer ler? Eu leio. A atmosfera planetária filtra para a Terra cerca de 2 bilionésimos de luz total emanada do Sol. Se a luz que cai sobre a América do Norte fosse taxada... Oi? Oi. Não, só no slide anterior, na exosfera, que não deu para enxergar aqui. Quantos quilômetros tem? Não deu para ver ali. Não, ali... Não tem. Nem dá para enxergar, porque depois eles vão colocar os quilômetros, mas não deu ali para... Mas aparece num outro slide que ela tem aqui. Ah, ok, tudo bem. Mas eu acho, se não me falha a memória aqui, acima de 85 quilômetros. Ok, vamos lá. A atmosfera planetária filtra para a Terra cerca de 2 bilionésimos da luz total emanada do Sol. Se a luz que cai nos anual subiria a 800 trilhões de dólares. Da luz do Sol atingiria a soma considerável de mais de 100 milhões de dólares por dia. E deveria ser lembrado que vós recebeis do Sol outras formas de energia. A luz não é a única contribuição solar que alcança a vossa atmosfera. Muitas energias solares derramam-se sobre Urântia, abrangendo comprimentos de ondas tanto acima quanto abaixo do alcance de reconhecimento da visão humana. Nossa. Eu acho assim, essas contas que eles fizeram, não dá nem para a gente tentar discutir isso daí, porque precisa ver quantos quilowatts gasto
quilowatts, toda uma calculeira danada para a gente chegar nesses números. Mas só que a gente já sabe que é astronômico, né? Uma coisa Exato, a gente absurda, sabe que é astronômico, porque assim, a gente fala, mas a minha conta de luz não é tão grande assim, mas a gente usa uma luzinha aqui para iluminar o ambiente e a gente não está iluminando o globo, né? E iluminando todas as plantas para que elas tenham todo aquele processo e coisa, enfim, toda a natureza, para que todo o processo da natureza trabalhe, né? Então, são contas que a gente não consegue nem imaginar como que eles chegaram nesses números, mas enfim. Eu acho que eles colocaram essa questão aí para dizer assim, né? Olha que maravilha que vocês têm na mão de graça, né? E que a gente hoje está vendo que pode usar essa energia, né? E que não é, que é de graça, né? A gente só vai Dante, né? Pois é. E aí essa energia vem para todo mundo, né? Para rico, pobre. Isso. E de graça, né? Vamos lá. Ok. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Oi, posso falar? Sim. Pode. Nesse texto, nesse slide anterior que foi colocado, falando da contribuição do Sol para a Terra, né? Eu fiquei aqui me perguntando que tipo de contribuições são essas, né? Que tipo de influência que isso tem na nossa vida, em termos mesmo de energia, né? Porque tem tanta coisa que hoje em dia é atribuído a coisas esotéricas, a coisas não explicáveis, enfim. Eu acredito que muita coisa conhecida como exótica ou esotérica, ou seja lá o que for, por causa da ignorância nossa em relação a isso, né, muitas delas são coisas que vieram do Sol mesmo, e são ondas de energia que estão sendo frequentemente colocadas aqui, e que tem essa função, mas que a gente não sabe ainda, a ciência não descobriu, né? Então, a gente, por ignorância, né, por própria história do ser humano, a gente vem colocando, porque isso é influência de tal espírito, que isso é influência de tal não sei o quê, e talvez não seja nada disso, talvez seja influência das radiações solares, né, que nem sei se o nome seria esse, né? Foi uma coisa que me ocorreu agora. Sim, com certeza. A energia solar é fundamental para a existência da vida num mundo como o nosso. Pode ser que em outro não seja assim. Mas vocês veem que no parágrafos anteriores aí que nós lemos, havia uma preocupação de que pudesse se formar lagos e baías com águas mais rasas, para que a luz pudesse penetrar nessas águas e com o desenvolvimento da vida. Porque a luz consegue penetrar até 180 metros da água, mais do que isso ela não penetra. Então, não que não exista vida depois dos 180 metros, porque a gente sabe que existe, mas vida como a nossa, ela depende da luz para existir. E, com certeza, algum dia nós vamos movimentar o mundo todo a partir da energia solar. É que nós não sabemos fazer isso ainda da forma adequada. Nós estamos engatinhando nisso, mas provavelmente algum dia petróleo vai deixar de ser uma fonte de energia, hidrelétrica, tudo esse negócio. Eu acho que nós vamos chegar em algum momento onde a gente vai movimentar toda a energia que a gente precisa a partir da energia solar. E uma dica está até mesmo nessas contas que eles fazem aí. Olha, se os Estados Unidos tivesse que pagar a conta lá da energia que o Sol derrama sobre ele para manter toda a atividade de vida que existe nos Estados Unidos, a conta seria de alguns trilhões de dólares, né? Então, dá para a gente perceber que hoje a gente não sabe valorizar corretamente isso, mas com certeza é fundamental para a nossa existência. Não tem disso. Uma curiosidade que me parece
é que o homem de Urântia tinha tudo para ser anfíbio. E é curioso, mas ele derivou depois da rã. Até na rã ele tinha tudo para ser um anfíbio. Está pensando em sereias, né? É. Eu já ia falar outra coisa, André, mas nem vou falar. Vamos lá. Quer falar alguma coisa? Fala. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não. Ok, continuamos então. Peraí. Pode falar, Estela. Pode falar, Estela. Não, era só uma brincadeira com o André. Deixa. Legal. Aí está lá. Tá bom, vamos lá. Continuando. E nem como eu vou seguir aqui, ó. Coloquei lá no Google e entrou. Aí, agora não tô mexendo não. Agora vai falar do ozônio. A atmosfera da Terra é quase opaca para muitas das radiações solares no extremo ultravioleta do espectro. A maioria dessas ondas de comprimentos curtos é absorvida por uma camada de ozônio que existe até um nível de 16 quilômetros acima da superfície da Terra e que se estende por mais outros 16 quilômetros no espaço. O ozônio que permeia essa região nas condições que prevalecem na superfície da Terra formaria uma camada de apenas 2,5 milímetros de espessura. E essa quantidade relativamente pequena e aparentemente insignificante de ozônio, contudo, protege os habitantes de Urântia dos excessos das radiações ultravioleta, perigosas e destrutivas presentes na luz do Sol. Todavia, se essa camada de ozônio fosse ligeiramente mais espessa, nós estaríamos sendo privados dos raios ultravioletas altamente importantes e provedores de saúde que agora alcançam a superfície da Terra e que são os ancestrais de uma das vossas vitaminas mais essenciais. Olha lá. Tô bem. Qual que é a vitamina, Estela? A vitamina D, né? Todo mundo sabe. Sim, né? É a D mesmo, né? É. Nós não vivemos sem isso. A ozonosfera, camada de ozônio, ou camada de ozono, é uma região da estratosfera terrestre que concentra altas quantidades de ozônio, gás formado a partir da combinação de 3 átomos de oxigênio. Localizada entre 15 e 35 quilômetros de altitude e com cerca de 10 quilômetros de espessura, contém aproximadamente 90% do ozônio atmosférico. É isso que nós os cientistas sabem atualmente, né? Isso não está no livro. E ainda assim, alguns dos menos imaginativos entre os nossos mecanicistas mortais insistem em ver a criação material e a evolução humana como um acaso. Os seres intermediários de Urântia reuniram cerca de 50 mil fatos da física e da química que eles julgam ser incompatíveis com as leis das probabilidades do acaso, os quais, segundo eles defendem, demonstram inequivocadamente a presença de propósito inteligente na criação material. E tudo isso não leva em conta o seu catálogo das mais de 100 mil descobertas fora do domínio da física e da química, que eles sustentam serem uma prova da presença da mente no planejamento, criação e manutenção do cosmos material. Então é interessante porque eles falam que a gente tem que reunir tantas condições, né, tantas coincidências para que a nossa vida possa ser da maneira como ela é. E ainda tem gente que acha que isso é, sim, uma coincidência, resultado da explosão lá do Big Bang. Mas é claro que tem pessoas que acreditam na existência de uma mente que coordena tudo isso daí. Mas é interessante ver, tem um livro do Stephen Hawking que fala justamente dessas coincidências. Ele lista uma quantidade incrível
coincidências, que é o universo numa casca de nós. E fala, puxa vida, é difícil acreditar que tudo isso é coincidência, né? Mas vamos lá. Eu só queria falar uma coisa, assim, hoje que se demoniza tanto o sol, né? E eu acho legal porque eles, aí, o livro de Urântia, não, eles dão todas as qualidades do sol, que é essencial para nós. Eu acho que muito que se faz é para vender protetor solar com 60 lá de filtro solar que não serve para nada, que só dá câncer, então... E o sol não é nada disso. Eu acho que se respeitando ele, respeitando os horários do sol, o sol é maravilhoso. E eu acho legal que o livro, em nenhum momento, fala que o sol é ruim, né? Ele só dá os benefícios do sol para nós e é essencial para a vida. Claro. Nossa, eu ia falar justamente isso. Eu ia falar como que fica essa história de protetor solar, né? Porque você está evitando o UVA, o UVB, ou seja, e aí, como é que fica? Né? Se os raios ultravioletas são tão importantes para a vida, e nós estamos evitando, então o que isso vai resultar ao longo do tempo? Né? É para evitar uma epidemia de deficiência de vitamina D, né? Eu estou achando que pode ser isso mesmo. Eu estou achando que pode ser isso. Já. Tem que cuidar com câncer de pele também. Bom dia. Bom, pessoal, a gente precisa de uma quantidade muito pequena de exposição diária ao sol para receber a quantidade de raios ultravioletas que a gente precisa para com vitamina D. São 15 minutos diários, né? Então, e mesmo os protetores solares, não todos, mas aqueles que são de boa procedência, eles permitem a passagem de uma parte desses raios que possam beneficiar a gente. Eu não sei se impede completamente, mas, enfim, eu acho que talvez na prática não seja assim tão desesperador como a gente pode achar que é, né? Uma coisa é certa, o homem moderno não toma muito sol, né? Fica confinado em casa, confinado no escritório, confinado no carro, e é muito pouco sol que a gente toma. E, enfim, é uma coisa para se repensar. E aí toma a vitamina D. Aquele médico, Lair Ribeiro, ele diz que o ideal é você, sem protetor solar, tomar 15 minutos de sol entre o meio-dia e as 2 horas da tarde. Meio-dia? Meio-dia, pasmem. Então, eu tenho um irmão que faz isso, inclusive o Osmar faz isso. Ele fica lá. Então, inclusive, ele está bem bronzeadão. Mas é uma coisa, uma prática que a gente deveria, não sei se é esse horário, porque os outros médicos falam que tem que ser depois das 4, né? Não, antes das 10 e depois das 4. Não lavar a pele. E o teu médico é alopata? Não. É homeopata. Ah, tá. E não lavar a pele, não tomar o banho assim logo após tomar o sol. Ele não falou horário. Né? Tá. Mas ele falou que assim, que você não pode usar o... É porque o pessoal recomenda sair ao sol depois das 4, mas é que tem gente que sai ao sol e fica lá lagarteando, né? 1 hora, 2 horas. Não, 15 minutos. Que quer ficar bronzeado, né? Ideal. É 15 minutos só. Não é? Não dá para abusar também. Ok. Próximo. Próximo, você já leu? Não, esses 50 mil fatos, ó. Sim. Reuniram os seres intermediários, ó. Já lemos. Reuniram, não só repetindo, né, pra gente memorizar, 50 mil fatos da física e da química, né? Imagine, que eles julgam ser compatíveis. Lógico, eles são seres intermediários, né? Mas aquela ciência, qual que é aquela que você colocou, colocaram ali no Café Urântia, um vídeo sobre a ciência... Como é que é o nome? Estela, foi você que falou na última reunião? Aquela ciência que já fala que a vida não é... Que alguns cientistas já falam que eles se reuniram para falar que a vida não é um acaso, que ela foi...
o vídeo aquele do design inteligente. O vídeo do design inteligente. Então, alguns cientistas se uniram para, vamos dizer assim, dar provas de que a vida ela foi desenhada por uma inteligência que sabia o que estava fazendo. Eu tenho uma dúvida que eu não consegui tirar. Naquela relação dos gases de Urante, aparecem 2 gases principais. E aparecem outros gases com menos índice de incidência. Agora, eu não lembro qual que é a incidência do monóxido de carbono, do gás carbônico. Alguém sabe a porcentagem? Nós vamos falar isso. Mas você já falou, na verdade. Mas a gente vai falar sobre o gás carbônico mais adiante. Mas é bem pequeno, Nivaldo. É bem pouquinho ali. Porque o 78... Mais adiante, mais detalhadamente. 78 é o nitrogênio, 20 é o oxigênio, daí tu soma, sobra pouco. Então. Ok. Daqui a pouquinho vai aparecer de novo, aí a gente fala. Próximo. O vosso Sol derrama um verdadeiro dilúvio de raios mortais e a agradável vida que tendes em Urante acontece devido à influência fortuita de mais de 40 operações protetoras, aparentemente acidentais, semelhantes à ação dessa camada singular de ozônio. O fortuito está Estamos tirando uma com a nossa cara. Não for o efeito cobertor da atmosfera, à noite o calor perder-se-ia por irradiação e tão rapidamente que seria impossível manter a vida, exceto por dispositivos artificiais. Aqui fala de novo, que seria impossível manter a vida, se não tivesse essa camada. Essas camadas. Então, se não tivesse o Sol também, A camada dos primeiros 8 ou 10 quilômetros inferiores na atmosfera da Terra é a troposfera, a região dos ventos de ar que causam os fenômenos meteorológicos. Acima dessa região está a ionosfera interna e mais acima está a estratosfera. Subindo da superfície da Terra, a temperatura vai caindo constantemente por 10 ou 12 quilômetros, altitude em que é registrada a temperatura de cerca de 56 graus Celsius abaixo de zero. Essa faixa de temperatura entre 54 e 56 graus abaixo de zero permanece sem alterações até uma altitude de mais de 65 quilômetros. Essa região de temperatura constante é a estratosfera. Acho que tem uma figurinha. Tem uma figurinha aqui. Tem. Então, essa parte do espaço aqui acima está a 650 quilômetros da superfície da Terra, que é a exosfera. E aí temos a termosfera, que está a 80 quilômetros acima da superfície da Terra. E a 50 quilômetros está a mesosfera. Isso aí que os nossos cientistas, E entre 20 e 30 quilômetros é onde a gente tem a máxima concentração da camada de ozônio e é onde está a estratosfera. E logo acima da superfície da Terra, até mais ou menos 11 quilômetros, é onde está a troposfera. Eu não sei se aqui, André, respondeu lá a sua dúvida. Eu não me lembro qual que era a distância que você estava em dúvida, mas talvez aqui tenha... Era isso mesmo. Obrigado. Nada. Ok. A uma altitude de 70 ou 80 quilômetros, a temperatura começa a aumentar e esse aumento continua até que no nível das auroras boreais, uma temperatura de 650 graus Celsius é atingida. Nossa. E é esse imenso calor que ioniza o oxigênio. No entanto, a temperatura nessa atmosfera rarefeita não pode ser comparável à sensação de calor na superfície da Terra. Lembrai-vos de que a metade de toda a vossa atmosfera está concentrada nos primeiros 5.000 metros. A altitude da atmosfera da Terra é indicada pelos arcos luminosos, os da mais elevada altitude,
das auroras boreais de cerca de 650 quilômetros. A aurora boreal é uma coisa linda demais, né? Uhum. Então, eu só vi por... Olha lá. Ai, que lindo. eu só vi assim, né? As auroras. Eu também, mas um dia, se Deus quiser, eu quero ver. Os fenômenos das auroras boreais estão diretamente relacionados às manchas solares, aqueles ciclones solares que turbilhonam em direções opostas, acima e abaixo do equador solar, tal como fazem os furacões terrestres tropicais. Tais perturbações atmosféricas giram em sentidos opostos quando ocorrem acima ou abaixo do equador solar, eu imagino. Do Equador. Ah, do Equador nosso? do Equador, sim. Do Equador. É, que tem Equador solar. Não, do Equador. É. Ah, tá. Não é do nosso Equador, acho. É. Os fenômenos das auroras. Da linha do Equador, né? É. Ok. O poder que as manchas solares têm de alterar as frequências da luz mostra que esses centros de tempestades solares funcionam como enormes magnetos. Esses campos magnéticos são capazes de arrastar as partículas carregadas das crateras das manchas solares, arrojando-las no espaço até a atmosfera externa da Terra, onde a sua influência ionizante produz os desdobramentos espetaculares da aurora boreal. Por isso, tendes os maiores fenômenos de auroras quando as manchas solares estão no seu apogeu, ou estarão logo em seguida. Momento este em que as manchas estão, em geral, situadas perto do Equador. Daí é do Equador do Sol, né? Sim. As manchas. Mesmo a agulha de bússolas é sensível a essa influência solar, pois elas inclinam-se ligeiramente para o leste quando o Sol se levanta, e ligeiramente para o oeste quando o Sol está prestes a se pôr. Isso acontece todos os dias, mas durante o apogeu do ciclo das manchas solares, a variação da bússola é 2 vezes maior. Esses desvios diurnos da bússola ocorrem por uma reação ao aumento da ionização da atmosfera superior, que é produzida pela luz solar. Então, ionização, substantivo Física química. Pode ler, você... A ionização, né? O que é? É um processo pelo meio do qual um átomo ou uma molécula perde ou ganha elétrons para formar íons. Isso aí é ensino médio, né? Ionização é o processo em que átomos ou um grupo de átomos neutros são carregados eletricamente, isto é, adquirem carga elétrica. Quando um ou mais elétrons se desprendem do seu grupo original, são formados os íons positivos, os cátions. E quando esses elétrons livres se unam a um novo grupo carregando negativamente, são formados os ânions. Eu peguei daí. Quanto tempo, né? Quanto tempo? É a presença de 2 níveis diferentes de regiões eletrificadas condutoras na superestratosfera que permite a transmissão a longa distância das vossas emissões radiofônicas de ondas curtas e longas. As vossas transmissões radiofônicas são algumas vezes perturbadas pelas terríveis tempestades que ocasionalmente assolam os domínios dessas ionosferas externas. Eu acho que a nossa internet está lá hoje. A ionosfera está interrompida. É verdade. Aqui. Imagine, passa por todas essas camadas, né? Alguém quer ler? Eu? Eu leio. O meio ambiente espacial. As nuvens de hidrogênio da galáxia do Triângulo. Essa aqui, figura, né? Uhum. É das nuvens de hidrogênio da galáxia do Triângulo, M33. Estou numa reuniãozinha, posso te ligar daqui a pouco. Obrigado. Ok. Durante os primeiros tempos da materialização do universo, as regiões do espaço estão intercaladas com vastas nuvens de hidrogênio, muito semelhantes às nuvens astronômicas de poluída, que agora caracterizam muitas regiões no espaço remoto. Uma grande parte da matéria organizada, que os sóis abrasadores reduzem e dispersam como energia radiante, originalmente era composta dessas nuvens espaciais primitivas de hidrogênio.
Sob certas condições inusitadas, a desintegração dos átomos também ocorre no núcleo das massas maiores de hidrogênio. E todos esses fenômenos de constituição e desintegração do átomo, como nas nebulosas altamente aquecidas, são seguidos pela emergência de fluxos de marés de raios de energia radiante de comprimento curto. Acompanhando essas radiações diversas, há uma forma de energia e espaço desconhecida em Urântia. Viu? Ainda. Ainda, com certeza. Essa carga de energia de raios curtos do espaço no universo é 400 vezes maior do que todas as outras formas de energia radiante que existem nos domínios do espaço organizado. A emissão de raios espaciais curtos, originários, seja das nebulosas abrasadoras ou de tensos campos elétricos, seja do espaço exterior ou das vastas nuvens de pó de hidrogênio, é modificada qualitativa e quantitativamente pelas flutuações e pelas súbitas mudanças nas tensões, na temperatura, na gravidade e nas pressões eletrônicas. Essas eventualidades nas origens dos raios do espaço são determinadas por muitas ocorrências cósmicas, bem como pelas órbitas de matéria circulante que podem variar de círculos modificados a elipses extremas. As condições físicas podem também ser grandemente alteradas, porque os elétrons, algumas vezes, giram no sentido oposto ao comportamento da matéria mais grosseira, ainda que na mesma zona física. Então, ali, ó, para ver, né, os elétrons, nas extremidades, tem um núcleo ali, né, do átomo, os nêutrons, né, no núcleo, os prótons ficam juntos ali também, e os átomos giram ao redor. Se eu tiver errada, por favor, os químicos, eu achei essa figura. Os químicos, por favor, explique mais alguma coisa. Então, é parte daí, né, as questões lá de nebulosas e de formação do universo que eles estão explicando agora. As imensas nuvens de hidrogênio são verdadeiros laboratórios cósmicos de química, abrigando todas as fases da energia em evolução e matéria em metamorfose. Atividades energéticas intensas também ocorrem nos gases marginais das grandes estrelas binárias, que com tanta frequência se sobrepõem e, em consequência disso, se misturam profundamente. Contudo, nenhuma dessas atividades energéticas tremendas e extensas do espaço exerce a menor influência sobre os fenômenos da vida organizada, o plasma germinador das coisas e seres vivos. Essas condições da energia espacial são inerentes ao meio ambiente essencial ao estabelecimento da vida. Todavia, não são efetivas nas modificações subsequentes dos fatores de herança do plasma da germinação, como são alguns dos raios mais longos de energia radiante. A vida implantada pelos portadores da vida existe plenamente a toda essa corrente assombrosa de raios curtos de espaço da energia do universo. Então, aqui só uma questãozinha, né, que eu achei interessante. Que toda essa... Ali, atividades, deixa eu ver onde que tá. Aqui, não sei se pela primeira vez, mas eu acredito que pela primeira vez eles falam das estrelas binárias, que eram desconhecidas naquela época, né? As estrelas binárias. E hoje em dia já se sabe que existem essas estrelas e que contêm planetas. E outra questão também ali, ó, contudo, nenhuma dessas atividades energéticas, todas essas tremendas e extensas do espaço, exerce a menor influência sobre os fenômenos da vida organizada. Então, quer dizer, toda essa, né, que isso poderia, mas na vida dá a impressão que é uma coisa assim que é restrita ao planeta ali, né? Olha ali, ó, o plasma germinador das coisas e seres vivos. Oi? Respondeu a dizer. Tá, porque dizer, pois é. Ela tinha aventado a possibilidade do Sol interferir na vida. Aí ficou claro que... Não, interfere, quer dizer, tem uma certa... Tem, que está mais perto, interfere no sentido de dar oportunidade para que tudo isso aconteça, né? Mas eu acho que não a ponto de, porque imagina, o Sol é enorme, né? Se houvesse tanta interferência assim, a gente...
né? É uma interferência controlada. E mesmo os outros planetas e a energia de tudo, né? Não interfere, porque nós somos tão pequenininhos comparados a toda essa energia. Mas é um balé cósmico que funciona direitinho. Direitinho, Mas o interessante é que nós estamos como que protegidinhos de toda essa energia, né? Nós somos feitos de tal maneira que... Essa vidinha que Nossa, e dos outros planetas. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Seguimos? Em física e em química, o plasma é um dos estados físicos da matéria, similar ao gás, no qual certa porção das partículas é ionizada. A premissa básica é que o aquecimento de um gás provoca a dissociação das suas ligações moleculares, convertendo-o em seus átomos constituintes. É o plasma, né? Mas será que a gente não pulou um? Não, né? Tá. Não, eu pensei que nós tínhamos pulado a herança do plasma, né? Por isso que eu coloquei lá, né? Da herança do plasma. A vida implantada pelos portadores da vida resiste plenamente a toda essa torrente assombrosa de raios do espaço da energia do universo. Todas essas condições cósmicas essenciais tinham que evoluir até um estado favorável, antes que os portadores da vida pudessem, de fato, iniciar o estabelecimento da vida em Urântia. Muito bem. Ninguém quer? Acho que esse bem curtinho dos parágrafos. Só força a voz um pouco. Tá. Vamos lá. A era da aurora da vida. Não vos deixeis confundir pelo fato de sermos chamados de portadores de vida, da vida. Podemos transportar a vida e nós a transportamos aos planetas, mas não transportamos nenhuma vida para Urântia. A vida de Urântia é única e original com o planeta. Esta esfera é um mundo de modificação da vida. Toda a vida que surgiu aqui foi formulada por nós, aqui mesmo, no planeta. E não há outro mundo em todo Satânia e mesmo em todo Nébado que tenha uma existência de vida igual a essa de Urântia. Então, não tem ninguém igual a nós. Aquilo que eu entendi que pode ter semelhante, né? Eles não trouxeram de lá, eles criaram aqui. É isso? Então, é muito interessante esse parágrafo, porque quando a gente estuda lá os mundos Melquisedeques, tem um mundo lá que é dos portadores, onde tem lá os laboratórios de desenvolvimento de vida. E lá eles falam que tudo que é implantado em todos os planetas é primeiramente desenvolvido lá no laboratório e testado, né? E agora aqui eles estão dizendo que no nosso caso foi tudo desenvolvido e implantado aqui, né? Mas aí eu entendi bem que em todo o Nébado só nós? Em todo o Nébado só nós somos como nós. Só nós somos como nós. Sim, por fato de ser... Sim. Mas, pode ser parecido. Graças a Deus, hein? as fórmulas... Graças a Deus. Eu imagino que as fórmulas eles trouxeram, né? Todas para experimentar. Então, eles têm padrões, tá certo. Já estavam Eles têm padrões, não é que foi desenvolvido aqui, mas eles têm padrões cósmicos que eles podem utilizar. Aqui é formulado, mas houve uma pequena modificação daquilo que já existia. Não é do zero, o que me parece, né? não, eles trazem as fórmulas e aperfeiçoam, enfim, desenvolvem aqui, né? Nós não somos. Só ler o texto. Somos cobaia. É só ler o... Viu, Fábio? Ler o Somos texto. cobaias. Posso falar Sim, ou não? vamos ler. Leia o texto novamente, o que eu entendi. Pode falar, Edvaldo. O pouco que eu entendi é que tudo foi feito aqui. Nada foi trazido de lá. Nenhuma formulação. Por isso que nós somos únicos. O que eu entendi na minha humilde opinião. Vamos lá. Ah, não precisa ser humilde. Pode ser sua opinião só, tá bom. Mas vamos lá. Aqui, ó. Não?
Não. Não vos deixeis confundir pelo fato de sermos chamados de portadores da vida. Podemos transportar a vida, e nós a transportamos aos planetas, mas não transportamos nenhuma vida para Urântia. A vida de Urântia é única e original como o planeta. Essa esfera é um mundo de modificação da vida. Toda a vida que surgiu aqui foi formulada por nós. Aqui mesmo. No planeta. E não há outro mundo em todo Satânia, e mesmo em todo Nébadon, que tenha uma existência de vida igual a essa de Satânia, de Urântia. Exatamente. Então, Adivó, você está certo. Foi aqui mesmo. Foi tudo desenvolvido aqui mesmo, né? Porque acho que nos planetas em geral, eles vêm com a vida com a fórmula. Mas eu acho que eles vieram com a fórmula já, de lá. A fórmula, mas eles implantaram aqui. Não fala isso ali. Não, né? Não. Vamos ler de novo? Porque no outro documento a gente viu que eles vinham com a fórmula, né? E vem com, agora, toda a vida o modelo nebadônico. Mas o modelo nebadônico, nós temos, eu acho que esse modelo, nós não somos tão diferentes. Mas tem uma dificuldade. O plasma, eles trazem o plasma, e esse plasma, ele é feito em algum canto para ser trazido para cá. Não, mas então, o plasma é no modelo de Nébadon, mas ele vem direto do paraíso, né? Então, é isso que eu estou falando, mas o plasma, ele já tem toda a potencialidade. Pode ser único, mas não é que eles inventaram um plasma, tem já padrões no universo. É isso que eu estou dizendo, pode ser desenvolvido aqui, mas eles trouxeram o plasma primordial, onde deu início a toda a vida. E esse plasma, se eles devem ter trazido, porque eles não inventaram um plasma aqui no meu entendimento. Mas a partir desse plasma é que toda a vida foi desenvolvida aqui. Aí, para mim, faz mais sentido, né? Estão misturando duas coisas. Estão misturando vida com elemento químico. Vida só parte da mão da ministra, não esqueça disso. Não existe vida fora da mão dela. Isso é uma coisa. Agora, elemento químico é outra conversa. Não, Nivan, a ministra ela só dá o start da vida. Mas o plasma biológico, ele é formulado no universo, eu entendo assim. Ele vem, e aqui eles criaram fórmulas para nós, mas ele é desenvolvido lá, pela parte negativo. A vida vem através da ministra e sai da mão do pai. Não existe vida que não saia da mão do pai, que não passe através do circuito completo e que não chegue via ministra divina no planeta dela. Não existe outra vida, não existe negócio de ela só... mas depois que está pronta a parte biológica, ela só dá o start, é que nem tu tem parte biológica, é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo parte biológica, não a vida. É a parte biológica. Eu vejo assim, Paulo. Não, tá certo. Material orgânico não é equivalente necessariamente à vida. Certo? Então, eu acho que o material biológico já existia aqui no planeta. Não a vida, mas material biológico, sim. Exatamente. Vamos ler de novo aqui o que diz o documento. Nós não estamos falando de ativar a vida. Estamos falando de desenvolver uma orgânica, um organismo, que depois vai receber a centelha da vida, que é outra coisa. Mas esse organismo, eles falam aqui, nós podemos transportar a vida, né? E nós a transportamos aos planetas. Mas não transportamos nenhuma vida para Urântia. A vida de Urântia é única e original com o planeta. Esta esfera é um mundo de modificação da vida. Experimental. Toda a vida que surgiu aqui foi formulada por nós aqui mesmo, no planeta. E não há outro mundo em todo Satânia, e mesmo em todo Nébadon, que tenha uma existência de vida igual a essa de Urântia.
Então, aqui, eu não vou entrar na questão do plasma, ou seja lá o que for, porque plasma, de repente, é a vida. Realmente, a gente sabe que os portadores da vida, eles não dão a vida para nada. Eles só montam a estrutura, transportam de um lugar para o outro, mas a centelha da vida é outra coisa. Mas eles deixam muito claro que todos os organismos desenvolvidos aqui em Urântia foram desenvolvidos aqui mesmo. Eles fizeram tudo aqui. Isso não quer dizer... Isso não quer dizer que eles não tenham uma bagagem, uma experiência, uma história de desenvolvimento, que eles soubessem ou pudessem antever o que seria possível de ser feito aqui. Então, assim, eles não falam isso, é claro, mas eu imagino que nas contas deles, assim, tinha uma margem de fracasso, mas essa margem era muito pequena comparada com a chance de sucesso que eles tinham. Eles obtiveram, mas eles sempre tinham plano B, C, D, E, e eles falam isso, né? Então, assim, eu acho que quando eles decidiram fazer essa experiência aqui, eles já tinham uma razoável certeza de que a coisa ia acontecer da maneira como eles tinham planejado, né? Sei lá, acho que esse é o meu entendimento. Eles colocaram uma pitadinha de sal a mais aqui para ser diferente, de repente, sei lá, não sei, uma analogia, vai. Não sei, esse negócio está sendo gravado, eu não posso falar o que eu gostaria de falar agora. Mas vamos lá, quem que ia falar agora? Me diz uma coisa, esses portadores da vida, eles têm uma origem em que fonte? Primeira, segunda, terceira? Eles são filhos da Micael, ministra, e um ancião dos dias. Os portadores, então, eles, os anciões dos dias. A origem desses anciões vem de onde? Primeira, segunda ou terceira? A Trindade. São filhos da Trindade. Ok, então, peraí, gente. Então, vamos lá. Sim. Então, eu acho que o que eu estava pensando procede. Porque vocês estão falando que os portadores trazem a matéria e que a matéria não tem nada a ver com a vida. E que quem dá esse start é a ministra divina através da centelha. Bom, eu não vou concordar com esse ponto de vista, por isso que eu fiz essas perguntas. Por quê? Veja bem, se os anciões dos dias, eles têm a origem da Trindade, então, esses anciões, eles têm como origem, inclusive a terceira fonte centro, que é a que começa a dar start à factualização. Sem essa terceira fonte, nada é factível. Então, até que haja só o pai e o filho, então, quando há o pai, só há. Quando há o filho, há o pensamento, ou seja, o verbo, que é a ideia do que vai ser. Mas as coisas, independente do que elas sejam, elas só acontecem através da terceira fonte centro, certo? Depois vem esses portadores da vida. Esses portadores da vida são filhos de quem? São filhos do filho eterno da ministra divina. Não. Os portadores de vida são a progênie de três personalidades. Isso, certo. Os anciões dos dias, o Micael, filho criador, e a ministra divina. Ok, então, eles são portadores de vida, eles são filhos do universo local. Eles não têm a fonte no paraíso. Sim. Eles são filhos dos anciões, dos Micaéis e da ministra divina. Uma progênie. Eu me reportei a essa ideia da Trindade, porque é a origem de tudo, ok? Então, se os anciões, eles saem lá da Trindade, então, o primeiro elemento que vai formar esse portador da vida, ele tem a origem dele lá
na trindade, que é a origem essencial de tudo, que é a primeira tríade da existência, ok? Então, esse é um elemento. Os outros dois elementos, que são... Não é, querida? O Micael também tem a fonte lá. Sim. Então, pensa, ok. Mas, assim, o Micael, ele já é filho do filho, então ele já entra, digamos assim, num segundo nível, que é a trindade original. Aquela quer dizer que tudo tem origem. Ok. Não, peraí, gente. Deixa eu concluir meu pensamento, senão vocês não vão conseguir entender o que eu estou tentando passar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que até mesmo a matéria, para que ela exista, ela tem a influência da terceira fonte centro. E ela parte desde o primeiro nível, que é o nível do paraíso. Depois ela entra, e essa energia da trindade original, ela tem um desdobramento no segundo nível, que é onde entra o Micael e a ministra divina. Então, isso já é um desdobramento da trindade original. E através dessa união desses três, é que se factualiza toda essa base material aonde a vida vai existir. Então, assim, a única diferença entre essa matéria que foi feita e a vida é o sopro. Mas, inclusive, essa matéria, ela tem a terceira fonte centro, porque se não houvesse, não haveria materialização. É isso que eu estou querendo colocar, que é diferente uma coisa da outra. Então, tá, a ministra, ela deu o sopro, ok, ela deu o sopro, é indiscutível que essa é uma das funções dela. Mas a matéria também parte dela. E foi por isso que eu me reportei à trindade do paraíso. Só para saber, o portador da vida não é infalível, tanto é que vários deles entraram em rebelião. Se fosse filho do paraíso, nunca aconteceria isso. Nivaldo, eu não estou dizendo que são, eu só me reportei ao paraíso porque é a primeira tríade que existe. E é a partir da terceira fonte centro, quando ela é criada, é que existem as factualizações. Então, foi por isso que eu voltei lá. Mas aí você deixa isso de lado, isso foi só para saber de onde partiu os anciões dos dias, e também, mas tudo parte de lá. Então, são derivações, né? São derivações que vão chegando em graus cada vez, como é que eu vou dizer? Que seriam escalas de existência, que vão se distanciando do paraíso, mas mesmo assim ainda são divinas, né? Sim, mas então, até mesmo a matéria, isso tudo que vocês estão dizendo, tem ao dedo da ministra. Então, não é uma coisa para ser desconsiderada. É isso que eu estou querendo dizer, sabe? Ela está em tudo. Ninguém está desconsiderando isso. Ok. Nós não estamos desconsiderando. É assim, na verdade, a fonte de tudo é uma só, é a primeira fonte centro. Por mais que a gente discuta aqui, tudo vai acabar no mesmo lugar, não tem outro. Veio de lá e vai para lá. Veio da primeira fonte centro e volta para ele. Né? Não tem muita discussão em cima disso. O ponto aqui é que existe um padrão de vida que é implantado em cada universo local. Esse padrão não é igual para todos os universos locais. Cada um tem o seu padrão, e mesmo esse padrão, de mundo para mundo, sofre algumas adaptações e alguns ajustes em função do tipo de mundo físico onde a vida vai ser implantada. No nosso caso, que é um mundo experimental, experiencial, o que é curioso aqui é que eles dizem que eles fugiram desse padrão. Eu não estou dizendo que eles fugiram completamente, porque deve guardar uma similitude em vários aspectos, com certeza. Mas que todo o padrão de vida desenvolvido para Urântia foi desenvolvido aqui. Então, é aquele que foge do padrão habitual de um universo local.
é evidente que mesmo esse desvio, essa modificação, ela tem uma aprovação prévia da trindade de outros seres, né? Porque o Micael, quando ele traça o plano de desenvolvimento, de construção e criação do universo local, esse plano é pré-aprovado pelo pai dele, pelo filho e por todo mundo. Ele tem uma pré-aprovação daquilo que ele está pensando fazer. O Emanuel da Lata. Isso está manifestado lá em vários documentos. Então, é claro, nada acontece que não seja do conhecimento do pai. Não necessariamente da aprovação dele. Muito embora, no caso dos Micaéis, nós saibamos que eles poderiam, se quisessem, arbitrariamente definir as coisas como eles gostariam que fossem. Mas o livro também nos conta de que nenhum dos Micaéis saiu do rito que foi organizado e traçado junto com o seu pai. Então, todos eles têm feito a vontade do pai como o pai aprovou, né? Então, isso pressupõe que, claro, toda a vida que nós temos no universo local de Nébado, que é uma criação local, tem uma pré-aprovação, se é que nós podemos falar assim, das autoridades do paraíso, nesse caso, da trindade do paraíso. Mas ele pode ter dito assim, nos experienciais, vocês têm carta branca, pode colocar lá o que vocês acharem. Confio em vocês, lá, confio no taco lá, podem colocar. Agora, como falou o André, né? Bêbados quando formularam a nossa vida. Não sei, eu acho que eles estavam muito ligados. Hidromel. Beberam muita água. Muita água salgada. Não sei se nos outros mundos tem marijuana, mas tudo bem. Quer perguntar uma coisa, Ciro? Quer perguntar uma coisa? Sim. Sobre a questão de sermos como nós somos, seria por causa da rebelião, alguma coisa, o pecado, que somos assim como somos, ou seríamos assim se não houvesse pecado, não houvesse rebelião, ou devido à finalidade, depois que passarmos por essa experiência, a nossa missão futura? Não, porque, assim, a vida no nosso planeta antecede em muitos milhões de anos a rebelião. Então, quando foi desenvolvida a vida aqui no nosso planeta, talvez o nosso Micael e o pai, que tem ciência de tudo, soubessem que ia acontecer a rebelião lá. Mas não se cogitava que em algum momento fosse acontecer uma rebelião. Ela é muito posterior. Ela é muito posterior à data de implantação da vida. Então, não tem nenhum vínculo com isso. Se bem que no universo não existe nada casuístico, né? Tudo que acontece tem uma razão de ser. É um propósito. E dentro da ciência que o pai com certeza tem, e talvez o próprio Micael, já estivesse predestinado para ser dessa forma. Existe até, não vou entrar muito nesse assunto agora, existe até uma teoria que essa rebelião já seria de conhecimento do Micael, e ele já teria desenvolvido o plano divino para Urântia muito antes de Urântia existir. Então, eu li um livro que tem uma teoria discutindo sobre essa questão de Urântia. Vale a pena até a gente discutir isso depois em um outro momento, mas é muito interessante. Então, assim, os propósitos divinos, só ele sabe. Nós não temos como avaliar. Embora exista uma aparente causalidade em muito do que acontece no mundo, na verdade, não é bem assim, né? Muito bem, vamos lá. Será que tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Mais alguém quer falar alguma coisa desse assunto? Não. Eu só queria fazer um comentário. Se fosse possível uma investigação sobre a Angona.
Eu desconfio que a Angona tem algum quê que atrapalhou, inclusive, o nascimento do planeta. Tem algum quê com essa Angona aí que até agora não ficou, para mim, bem explicado. Nivaldo está desconfiado que a Angona tem a sua culpa. Bom, Angona, com certeza, teve uma influência no estabelecimento do nosso universo físico-químico. Eles interferiram na formação dos nossos planetas de uma forma ou de outra. Agora, quanto que essa interferência impactou o desenvolvimento da vida em Urântia, nós não sabemos. Ô, Nivaldo, viu? O Milton disse aqui o seguinte, fez o seguinte comentário, vou fazer fofoca. É por isso que existe o termo nós estamos agoniados. De Angona, seria angoniados. Deve ser. Angustiados, então pode ser. Provavelmente. Agoniados, nós falamos aqui. Muito bem, vamos lá. Vamos ver se prosseguimos mais um pouquinho. Esse já foi, né? Esse já foi o tema da polêmica, né? O tema da polêmica. Vamos lá? No próximo? Próximo. Ok. Há 550 milhões de anos, o corpo de portadores da vida retornou a Urântia. Só um parênteses aqui. Então, se daqui, ó, a rebelião aconteceu há cerca de 200 mil anos, mais ou menos. E há 550 milhões de anos é quando começou a se projetar o desenvolvimento da vida aqui em Urântia, se pensar no desenvolvimento da vida aqui, né? Mas Adão e Eva não estavam aqui. Né? Não, 30 mil anos, Adão e Eva. 35 mil anos, Adão e Eva. O pecado veio depois. Vamos lá. Em cooperação com os poderes espirituais e as forças suprafísicas, nós organizamos e iniciamos os modelos originais de vida desse mundo e os plantamos nas águas hospitaleiras desse reino. Toda a vida planetária, excluindo as personalidades extraplanetárias, até os dias de Caligarte, príncipe planetário, teve a sua origem nas nossas 3 implantações originais, idênticas e simultâneas de vida marinha. Essas 3 implantações de vida foram designadas como sendo a central, ou eurasiana africana, a oriental, ou australásica, e a ocidental, que abrange a Groenlândia e as Américas. Curioso aqui, né? Que eles falam aqui que até os dias de Caligarte. Em cooperação com os poderes espirituais, né? E as forças suprafísicas, nós organizamos e iniciamos os modelos originais de vida deste mundo. Não, e é interessante ali a segunda, toda a vida planetária, excluindo o personagem, até os dias de Caligástia, o príncipe, por que eles colocam isso? Teve a sua origem nas nossas 3 implantações originais idênticas e simultâneas da vida marinha. Por que eles começaram a ver as miscigenações? Não, mas por que toda a vida planetária teve sua origem nas 3 implantações até os dias de Caligástia? Porque o que foi implantado depois de Caligástia? Pois é um tema que que vai provocar o Nivaldo. A gente Olá, não quer falar disso. O novo modelo de humano, vocês esqueceram do 100 de Caligástia? Era supra-humano. Foi montada uma senhora máquina para dar para aquelas... Não, tinha gente boa no meio, mas a maioria não valia nada. Então montaram uma super máquina feita com plasma humano e deram na mão daqueles que chegaram, aqueles que o ajustador não quis vir, ficou lá em cima. Então só veio quem? O espírito do Caligástia, que é o domínio deles. Era a cabeça deles agora, não era mais ser o ajustador, a cabeça era o Caligástia. Foi por isso que deu a caca que deu. Ah, tá. Os 100 de Caligástia, né? Eles se misturaram com as pessoas, Os seres intermediários não têm vida, eles não tiveram origem lá no começo, eles vieram depois para cá, e eles são a vida permanente do planeta. Por isso que ele fala que até Caligarte, os intermediários, é que tudo foi da origem de lá. Depois começaram a vir outros seres com outras origens de outros lugares. Mas não geram filhos. Intermediário não gera filhos com o humano. Então pode estar sossegado que intermediário não vai trazer... Eles se autogeraram, os ajudantes do Caligarte, Anivaldo, lembra disso? Que eles se autogeraram, criaram seres intermediários? Mas limitado, hein? Limitado. Chegou no 1000, parou. Era limitado. Não vai gerar filho com o humano, não.
Tá bom, mas se você ler o texto, eles não, têm mas... vida, eles são vida também. Verdade. Os 100 de Caligástias geraram filhos aqui. Não, e depois eles se uniram às mulheres daqui. Isso. Né, depois da rebelião. Daí começou a festa. Ok. Ao contrário. Vamos lá. Tá, vamos adiante? O que é aqui, ó? 550, o que eu coloquei ali? Anteriormente... Espera só um pouquinho. Anteriormente... Tá. Essas 3 implantações, então as 3 implantações designadas como a central, então foram 3 implantações de vida. A central eurasiana africana, a oriental ou australásica e a que abrange a Groenlândia e as Américas. Então vamos dar uma olhadinha lá no mapa, né? Então uma foi lá em cima, onde diz Laurásia, né? Uma no meio ali e a outra embaixo. No segundo mapinha ali. Que teria sido no período tão anterior, né? Foi no período anterior isso daqui. Anterior. Não, esse mapa aí é só para ter uma ideia, mas desconsidera os números, 200 milhões, né? Esse é anterior. Mas estava assim, estava daquele jeito. Aqui então, a ciência pensa 200 milhões, né? Isso que a ciência pensa. Há 500 milhões. Então, há 500 milhões de anos, a vida marinha vegetal primitiva estava bem estabelecida e grande. A Groenlândia e a massa de terra do Ártico, junto com as da América do Sul e América do Norte, estavam começando a sua longa e lenta derivação para o oeste. A África moveu-se ligeiramente para o sul, criando uma depressão a leste. E a oeste, a bacia do Mediterrâneo, entre ela própria e o corpo-mãe. A Antártida, a Austrália e a terra marcada pelas ilhas do Pacífico desprenderam-se ao sul e a leste e derivaram mais para longe desde aquela época. Havíamos plantado a forma primitiva de vida marinha nas baías tropicais abrigadas dos mares centrais da sedimentação leste-oeste da massa continental de terra que se desprendia. O nosso propósito ao fazer 3 implantações de vida marinha era assegurar que cada uma dessas grandes massas de terra tivesse vida nas suas águas marinhas quentes, quando a terra posteriormente se separasse. Previmos para a era seguinte, quando surgisse a vida terrestre, que grandes oceanos de água separariam tais massas continentais de terra a derivar. Foi o que aconteceu. E se eles não tivessem feito isso, alguns desses continentes não teriam recebido vida nenhuma. Pois é. A deriva continental. Quem quer ler? Posso ler? Pode ler, professor. Não, pode ler, pode ler. Alguém da sala quer ler? É mesmo. Posso ler? Pode ler? Quer ler? O Cido vai ler. Cido vai ler. A deriva continental. Quer explicar esse negócio aqui? Então, esse mapinha aí é das placas tectônicas, né? E se eu não entendi certo, não sei, mas são as placas que vão se mexendo e afastando, é isso, Val? Os continentes, né? Isso mesmo. Boa noite. Boa noite, Val. Então é isso, a ideia tem esses pontilhadinhos ali, são as placas tectônicas. Ok, então aqui tem as placas em cada um dos lugares. Lê embaixo antes? Não, pode ir. A deriva da Terra continental continuou. O núcleo da Terra havia se tornado tão denso e rígido quanto o aço, estando sujeito à pressão de quase 3.500 toneladas por centímetro quadrado, e devido à enorme pressão da gravidade, foi e ainda é muito quente no seu interior profundo. A temperatura cresce da superfície para dentro, até que no centro está ligeiramente acima da temperatura da superfície do Sol. Assim. Uau. E agora? Os 1.600 quilômetros exteriores da massa da Terra consiste principalmente em espécies diferentes de rocha. Por baixo ficam os elementos metálicos mais densos e pesados. Nas primeiras idades pré-atmosféricas, o mundo estava no seu estado altamente aquecido de fusão
tão perto do estado fluido que os metais mais pesados afundavam pesadamente para o interior. Aqueles que hoje se encontram próximos da superfície representam as exudações de vulcões antigos, fluxos da lava posteriores e extensos, e depósitos meteóricos mais recentes. Então, ali a camada, né? O continente, depois o oceano, e a crosta bem fininha, e depois vem o manto. Oi. Oi. Posso fazer uma pequena frase, um comentáriozinho? Não, com certeza. Eu tenho a impressão que nós seremos assados. Por que, Edivaldo? Que está muito quente dentro da Terra. Olha só o que está explicando aí. Nós temos um Sol e temos um magma, o interior da Terra, tanto quente quanto o Sol. Então, essa experimentação vai dar um belo de um assado. É uma brincadeira, mas olha só que impressionante. Pressão de cima e pressão de baixo. Poxa vida, hein? Né, como diz. Agora você entendeu a ideia do inferno? Mas as coincidências... O quê? Inferno. Tipo assim, o Nivaldo. Tá certo, Nivaldo. Vamos lá. A crosta externa tinha cerca de 65 km de espessura. Essa casca externa estava apoiada e repousava diretamente sobre o mar que variava. Uma camada móvel de lava fundida mantinha sob alta pressão, mas sempre tendendo a fluir aqui e ali para equalizar as flutuações das pressões planetárias, tendendo, desse modo, a estabilizar a crosta da Terra. Também, a dança, né? Então, mais ou menos aqui, a crosta lá em cima, né, bem fininha, como diz o Edivaldo, depois vem um manto protetor, esse manto superior e inferior, ele nos protege do núcleo, né, essas rochas densas ali, sílica e magnésio, e depois vem o núcleo, de metal líquido, e depois vem tem o metal sólido dentro da Terra ainda, né? O núcleo interno. É que eles estão falando da Terra há alguns milhões de anos atrás, como ela estava. Mas depois, como ela foi resfriando, né? Que tem o metal sólido no interior. Você não inverteu, não? Não é primeiro o metal sólido, depois o líquido no interior? Não. Ali está o sólido e depois de acordo com os estudos, né? Mas isso... O mais pesado vai para mais profundamente. Isso, porque o mais pesado desce, daí fica o líquido fica acima. Mas o ferro derrete a 1.200 graus. Se lá dentro tem 3.000 e pouco, como é que o ferro vai continuar sólido lá dentro? Não é só ferro, né? Eu acho que tem outros elementos ali que fazem com que, se alguém quiser dar alguma contribuição nesse sentido aí. Então, o ferro fica sólido por causa da pressão, né? Né? Sim. Ô, Estela, Ni é símbolo de quê? Hidrogênio, né? Níquel. É Ni. É o quê? É níquel. Tá aqui embaixo, aqui, ó. E o ponto de fusão dele é mais alto do que... Os dois são, metal sólido e metal líquido. O sólido está no centro. E depois vem o líquido. Existe a possibilidade de existir vida lá no interior? Nenhuma. Não existe. Isso de acordo com a ciência, né? Porque ali, ó, esse aí também, vai lá, diga. Mesmo hoje, os continentes continuam a flutuar sob essa almofada não cristalizada que é o mar de basalto fundido. Não fosse essa condição protetora, os terremotos mais severos fariam literalmente o mundo em pedaços.
Os terremotos são causados por deslizamentos e deslocamentos da crosta externa sólida e não pelos vulcões. Naquela época, acho que se achava que eram uns vulcões, né? Talvez. As camadas... De lava, não. Pode As camadas de lava da crosta da Terra, a densidade média de Urântia é um pouco maior que de 5,5 vezes a de água. A densidade do granito é de menos do que 3 vezes a de água. O núcleo da Terra é 12 vezes mais denso do que a água. Núcleo. Os fundos dos mares são mais densos do que as massas da Terra, e é isso que mantém os continentes acima da água. Quando o fundo dos mares é expelido até um nível acima do mar, verifica-se que consiste em uma parte maior de basalto, uma forma de lava consideravelmente mais pesada do que o granito das massas de terra. Por outro lado, se os continentes não fossem mais leves do que os fundos do oceano, a gravidade arrastaria as bordas do oceano até acima da Terra, mas tais fenômenos não acontecem. Posso ler um negócio sobre o núcleo da Terra? Tá, pode dizer. Então, o núcleo da Terra. O núcleo terrestre, posicionado abaixo da descontinuidade e abaixo do manto, é o mais quente das camadas da Terra e também é dividido em exterior e interior. Sua composição predominantemente é o níquel e ferro. O núcleo externo encontra-se no estado líquido, enquanto o núcleo interno encontra-se no estado sólido, por causa da extrema pressão aplicada sobre ele. As temperaturas entre eles oscilam entre 3.000 e 5.000 graus centígrados. Em razão do núcleo interno ser uma bola maciça, cercada de uma esfera líquida, seu movimento de rotação é mais rápido do que o da Terra, o que ajuda a explicar as origens e os efeitos do magnetismo do nosso planeta. Ai, que joia. Obrigada. Bom, isso tudo é a teoria aceitável, certo? E tem hoje na ciência, né? Sim, é a teoria aceitável pela ciência. Isso. Ok. Adelante. É porque tudo são teorias, né? Uhum. Os fundos dos mares são mais densos do que as massas de terra, e isso que mantém os continentes acima da água. Quando o fundo dos mares... Nós já vimos, né? O peso dos oceanos é também um fator que aumenta a pressão sobre os fundos dos oceanos. As camadas mais profundas e relativamente mais pesadas dos fundos dos oceanos, mas o peso excedido pela água que se está acima aproxima-se o peso dos continentes mais elevados, mas bem menos pesados. Todos os continentes, porém, tendem a deslizar lentamente para os oceanos. A pressão continental no nível do fundo do oceano é de cerca de 1.300 quilogramas por centímetro quadrado. Quer dizer que essa seria a pressão de uma massa continental que se eleva a 5.000 metros acima do fundo do oceano. A pressão de água no fundo do oceano é cerca de apenas 350 quilogramas por centímetro quadrado. Essas pressões diferenciais tendem a fazer os continentes deslizarem na direção dos leitos dos oceanos. Próximo. Aqui é a Fossa das Marianas, todo mundo conhece, né? Então, é 11 mil metros. E ela fica do ladinho ali, perto do Japão, fica do lado. É o que isso aí? A Fossa das Marianas. Você falou que todo mundo conhece? Então... Muito gentil você, viu? Muito gentil. Eu não sei, é que eu já ouvi falar tanto na Fossa das Marianas. Eu fiquei tão impressionada quando eu ouvi falar, né, que 11 mil quilômetros, né, de profundidade, essa Fossa das Marianas. Não, é 11 mil metros, não é quilômetros. Não é quilômetros, é metros, né? 11 metros, 11 quilômetros, desculpa. 11 mil quilômetros é lá no espaço já. Desculpa, é 11 quilômetros. Eu vou arranjar um Dark Color para ele vai aprender. Eu só ouvi falar
Só ouvi falar da fossa da Gertrudes até hoje, viu? Tá bom. É uma vizinha que tem aqui perto de casa. Tá bom. Então, eu coloquei essas questões aí, porque depois vocês vão ver mais para frente mais vezes. A depressão. A depressão do fundo dos oceanos, durante as idades anteriores à vida, havia elevado a massa continental solidária a uma altura tal que a sua pressão lateral tendia a fazer com que as bordas orientais, ocidentais e sulinas deslizassem para baixo, sobre os leitos subjacentes da lava semiviscosa, até as águas do Oceano Pacífico, que rodeava a massa continental. Isso compensava a pressão continental tão completamente que não ocorreu nenhuma ruptura maior na margem oriental do continente asiático anterior, mas desde então essa linha costeira oriental tem estado suspensa sobre o precipício das profundezas oceânicas adjacentes, ameaçando deslizar para dentro de um túmulo marinho. Então, porque eu sempre ouvi falar ali, né, ali vocês estão vendo o Japão, à direita do Oriente ali, e que o Japão, ele está do ladinho de uma depressão e que a qualquer momento ele pode mergulhar ali. Ali tem mais uma fotinha ali, só para saber onde é o Japão. Então, olha aqui o Japão e as depressões que tem do lado, né? Então, a qualquer momento ele pode ser... Sumir. Nossa, pode acontecer amanhã. Já pensou? Não, mas é verdade. Ô, louco. Isso vai dar um funcionando. Mas é realmente um negócio que dá medo. Ele está ali num pocinho. Bom, aqui nós estamos agora 9h20, né? Geralmente a nossa reunião termina às 9h30 e a gente sempre reserva uns minutinhos no final para uma eventual discussão e também para organizar quem que vai dar continuidade. Como nós não terminamos o documento, a gente vai continuar semana que vem. Se alguém de vocês quiser participar semana que vem, vai ser muito bem recebido em nossa sala, com certeza. Como eu falei, a gente gravou essa conversinha de hoje e eu vou disponibilizar isso amanhã.